Muito bom dia para você, graça e paz. Eu sempre cumprimento você com um ótimo dia e com a graça e a paz do Senhor, porque começar o dia assim não tem nada melhor, né? Começar o dia com a graça do Senhor sobre nós derramadas é realmente uma grande bênção. Já parou para pensar nisso? Que o Senhor tem feito por mim e por você é algo que se renova a cada manhã, como as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso, não é? E hoje, para a gente estar meditando na palavra, eu queria trazer um relato de algo que talvez você não tenha percebido. Eu não sei como são nas outras redes sociais, mas no Facebook, quando você vai lá preencher os seus dados, você pode colocar o seu estado civil, né? Qual que é o seu relacionamento, que é o que eles chamam, né? Qual que é seu relacionamento romântico? Aí tem lá casado, solteiro, enfim, um monte de lá dos padrões. E tem um que chama em relacionamento complicado. Pelo menos esse é o nome que estava da última vez que eu olhei. E você já parou para perceber que, apesar de ser um pouco engraçado você pensar que numa rede social nós temos lá em relacionamento complicado, você já parou para perceber que isso de fato pode ser verdade na vida de muitas pessoas? Que elas definem o seu relacionamento não como casado, como solteiro, como isso, como aquilo, mas como relacionamento complicado. E eu tenho aqui uma listinha de algumas coisas que um relacionamento complicado tem. Eu queria compartilhar com você. E depois nós vamos falar também sobre um relacionamento simples. Afinal de contas, eu já falei aqui em uma das lives que simples é melhor do que complicado, né? A gente às vezes entende o simples de uma forma errada, como se o simples fosse pouco, como se simples fosse menos, como se simples fosse algo muito, como é que eu falo? Muito sem graça, sem muita coisa. E o complicado fosse algo melhor, fosse algo que desse mais mérito, talvez, não sei. Mas na palavra de Deus a gente vê que é exatamente o oposto, né? E nós conversamos nas duas últimas lives que eu ministrei sobre ansiedade, sobre o passado, né, que também interfere na ansiedade. E não sei se você já pensou nisso, mas o relacionamento complexo, o relacionamento complicado, ele também afeta, sim, a nossa vida como um todo, inclusive nos torna ansiosos. Então vamos lá, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que tem num relacionamento complicado. Você vai refletindo comigo. Primeira coisa que um relacionamento complicado tem é falta de confiança ou desconfiança. Uma outra coisa que um relacionamento complicado tem são assuntos não resolvidos, porque o desgaste que vai gerar, eu não queria falar sobre isso, que isso vai dar problema, e aí mas fica aquela coisa que não resolve, e isso vai interferindo na sua vida e no seu relacionamento, tornando o seu relacionamento mais complicado. Outra coisa que tem também no relacionamento complicado é aquela lembrança de erros do passado que volta à tona direto, sabe? Eu prefiro chamar de acusação. Aqueles erros que você está só esperando o momento certo para julgar na cara do cônjuge ou para julgar na cara do seu companheiro, da sua companheira, porque você não perdoou, que entra outra coisa também que tem muito num relacionamento complicado. É falta de perdão no íntimo. Porque o perdão, gente, ele não é um sentimento. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. O perdão, ele é uma decisão. E essa decisão de perdoar, ela pode sim, por que não, gerar um sentimento. Tudo bem, um sentimento bom, um sentimento agradável, porque você perdoou. Agora, quando você fica naquela expectativa, né, de que sua hora vai chegar, eu tô só esperando aí que eu vou julgar na sua cara o que você fez também. Isso demonstra, além de você querer acusar o seu cônjuge, também demonstra que você não perdoou, ou que você não a perdoou. Outra característica de um relacionamento complexo ou complicado é o medo.
Você já reparou que o medo ele é um negócio complicado? Porque o medo ele atrapalha a sua vida antes do problema acontecer. Ele atrapalha a sua vida durante o problema, porque você acaba não reagindo da maneira correta. E isso aí eu estou falando independente de relacionamento conjugal, relacionamento entre amigos, relacionamento como um todo, né, entre patrão e funcionário. Mas o medo ele interfere no antes, no durante e no depois. Medo é uma coisa terrível para um relacionamento. E, infelizmente, existem muitos relacionamentos, e eu volto a dizer, não estou falando somente de relacionamento matrimonial, mas podemos aqui pensar em pais e filhos, que é inclusive o que eu quero trazer para você mais à frente, porque todo mundo tem pai ou tem mãe, né? Porque a gente pode até não ter um relacionamento, pode até o pai ter falecido, a mãe ter falecido, mas você tem ou teve um relacionamento paterno com alguém. Pode não ter sido seu pai biológico também, o que não é nenhum problema, pelo contrário, né? Nós somos filhos adotados de Deus, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas isso é outro assunto. Vamos voltar aqui para encerrar o que tem num relacionamento complicado, né? Falei do medo, vergonha também. Muitas vezes um relacionamento complicado ele é regado a vergonha. Tem vergonha de se expressar, tem vergonha de falar o que pensa, tem vergonha de agir de maneira transparente. Um relacionamento complicado também tem muita expectativa e, consequentemente, muita exigência. Porque quanto mais alta a sua expectativa, maior vai ser a sua exigência. Não é assim que funciona? Expectativa, tem um ditado que fala que expectativa é a mãe da decepção. E eu acho que essa é a maior verdade que existe. Ou talvez está dentre as maiores, pelo menos, né? E aí, quando você tem muita exigência e muita expectativa, o que vem junto? Julgamento. Porque você começa a julgar o outro. Porque você tinha uma expectativa, você não teria uma dificuldade naquilo e você julga o outro. O julgamento vai voltar lá gerando medo, gerando constrangimento, gerando vergonha, gerando problemas, assuntos não resolvidos. Você percebe que tem um ciclo vicioso. Um problema puxa o outro. Quando tem muito julgamento, tem muita expectativa, tem muita exigência, você começa a ter controle demais, você quer controlar o outro. Controlar seu pai, controlar seu filho, controlar sua mãe, controlar seu cônjuge. Esse relacionamento que eu estou pintando aqui, que eu estou desenhando aqui para você pensar, acho que dá para imaginar que é um relacionamento bem complicado, bem difícil, desgastante, né? E esses desgastes, eles vão gerando também a diminuição das expressões de amor. Ou então você simplesmente, voltando, né, à acusação, você começa a julgar na cara: eu faço isso por você, isso não é expressão de amor, eu ponho comida nessa casa, eu faço isso, eu lavo sua roupa, eu faço aquilo outro. E isso que deveria ser uma expressão de amor, né? O serviço é uma expressão de amor para algumas pessoas, e acaba gerando uma cobrança, gerando uma falta de compaixão, não é? E aí, para fechar esse bolo terrível, a gente tem aí também a maneira que as expressões, que as emoções são expressadas, né? Porque a gente começa a aumentar esse monte de coisa, esse monte de problema não resolvido, esse monte de sentimentos que são reprimidos. E quando eu falo que são reprimidos, eu não quero dizer que você tem que simplesmente vomitar esses problemas para o outro, que às vezes acontece isso, né? Infelizmente, a pessoa não tem sabedoria para conversar e acaba ferindo o outro ao invés de resolver um problema. Mas isso tudo gera emoções que são exacerbadas, emoções que elas vêm à tona de uma maneira além do que deveria. Não que as emoções sejam um problema em si, mas imagina só que você tem uma reação química, ou que você vai ferver uma água. Aí essa água vai demorar 5 ou 10 minutos para ferver, naturalmente. Aí você joga lá um componente químico dentro dessa água, essa água ferve em 5 segundos. Aquele ali chama de catalisador, ele vai acelerar o processo. Então esse monte de problemas que a gente começa a enfrentar nesses relacionamentos
complexos, esses relacionamentos complicados, eles catalisam as emoções ruins, que esse é o grande problema, porque você não começa a se sentir extremamente feliz e contente e com sentimentos muito bons, não, é o contrário, é a raiva, é a falta de tolerância, o desgaste vai tomando e gerando emoções que estão acima da realidade. Ou seja, a gente acaba amplificando esses sentimentos porque a gente vai guardando de uma maneira errada, porque a gente vai lidando da forma errada com aquela pessoa com a qual nós nos relacionamos. E aí, chega de falar de relacionamento complicado agora, porque aqui a ideia não é deixar a gente deprimido no começo da manhã, mas pelo contrário, é colocar o problema e algo que é o oposto do problema, ou a solução, ou algo que seria o objetivo, o nosso alvo, o nosso desejo, que é um relacionamento simples. E o que é um relacionamento simples? É o oposto. Ele tem confiança, ele tem compaixão, porque confiança é um negócio interessante, né? Você exercita. Compaixão também, você exercita, você começa a agir da maneira que você precisa agir, da maneira correta. O reconhecimento do erro, porque ao passo em que num relacionamento complexo, num relacionamento complicado, nós temos a falta do perdão, num relacionamento simples, nós buscamos também confessar os nossos erros. Porque eu acho bem desgastante quando o outro começa a apontar o meu erro. Em determinados momentos isso é realmente importante, no momento que eu estou sendo discipulado, ensinado, mas quando o outro começa a apontar o erro, seu erro, meu erro, e você percebe que aquilo ali não é uma ajuda, e sim uma cobrança, um peso em cima, isso vai te gerar o sentimento do complexo. Você vai começar a se retrair, você vai começar a se fechar, você vai começar a não resolver os assuntos. Mas quando você olha para si e identifica em si um problema e compartilha e reconhece o erro, e você fala, olha, você me perdoa, eu reconheço que eu errei. Você me perdoe, eu te amo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Esposa, eu te amo. São atitudes de um relacionamento simples. Um relacionamento simples também, ele busca expressar amor, como eu falei, né? Olha só, a pessoa pede perdão. Ela expressa o amor dela com um pedido de perdão e também, no exemplo que eu trouxe, né? Eu te amo. Não tive a intenção, não quis que fosse dessa maneira. E é uma coisa que, não sei se você já ouviu, eu já ouvi da minha esposa, e tenho aprendido com isso também. Há alguns anos eu estava com alguma situação que eu não me recordo agora e eu pedia perdão. Aí no outro dia eu cometi o mesmo erro, nossa, pedia perdão. Aí um dia falou assim comigo, poxa, tá, tudo bem, eu te perdoo, mas dá para mudar? Dá para parar de cometer o mesmo erro? E é isso, né? Eu falei, caramba, eu preciso me esforçar mais para que eu não erre mais esse erro, sabe, gente? Quando a gente pensa em crescimento, e o pastor Horácio fala isso com muita frequência, crescimento não é você parar de errar, é você parar de cometer o mesmo erro. Se você comete o mesmo erro todo dia, você não está crescendo. Agora, eu estou melhor nesse sentido, eu cresci. Eu vou cometer outros erros porque eu estou crescendo, é contínuo, não é verdade? Vamos lá, mais uma coisa que num relacionamento simples acontece. E você imagine aí um relacionamento entre você e seu pai, ou você e seu filho, entre você e seu cônjuge, não faz diferença. Relacionamentos saudáveis são simples. Muitas expressões de amor, né, que eu falei, compreensão e empatia. Quando a gente pede perdão para o outro, às vezes, como o outro não tem essa dificuldade, como o outro não tem essa limitação, ele tem outras limitações, fica difícil para ele acreditar que você está sendo sincero, porque não é possível. Eu faço isso naturalmente, o outro não faz. Já aconteceu de alguém pedir perdão? Você fala assim, não, isso é absurdo. Tem condição de você estar fazendo isso sem querer, não.
mas é porque você é diferente dele, e eu sou diferente, e assim nós vamos. Quando você tem compreensão, você fala assim, é a limitação dele, é a limitação dela. Nós precisamos crescer juntos. Mais amor, menos exigências, né? Quando a gente ama, a nossa expectativa está na gente, não é no outro. A gente tem a expectativa do nosso amor pelo outro. Menos expectativas do outro, do que o outro vai fazer para mim. Porque não sei se você percebeu, esqueci de falar isso. Se fosse para resumir aquele monte de problema lá do relacionamento complicado, eu acho que o egoísmo seria o centro do problema, porque tudo tem a ver com eu não perdoo, eu não isso, eu não aceito, eu não quero, eu tenho medo, eu tenho vergonha. E aqui é o oposto. É a doação do eu para você. É a doação do meu ser para você, para o serviço, para o amor, para o cuidado. Então, vamos lá. Um relacionamento simples tem choro junto. Sentar para chorar junto. Se você não tem condição de chorar junto com quem você se relaciona, com quem você ama, com sua esposa, com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, é algo que você precisa atentar para ver qual é o nível de intimidade que vocês têm. Porque o chorar, ele é se você demonstrar sua vulnerabilidade, é você abaixar o escudo, não é? É você estar exposto. E isso é lindo, você poder chorar com quem você ama. E também se alegrar junto, se alegrar um com o outro. No usufruir dos momentos felizes, né? De maneira genuína. Sentir falta um do outro quando está longe, sentir saudades, né? Uma palavra que a gente só vai ver no Brasil. Saudade é um sentimento que fora do Brasil, até onde eu saiba, não existe uma tradução para essa palavra, né? Tem sentir falta, tem, enfim, uma série de outros termos, mas não existe uma palavra que expresse saudade como tem no Brasil. Eu acho isso muito legal no português, né? Tá, mas aí, vamos pensar agora desses relacionamentos mal resolvidos que a gente tem, e muitas vezes a gente fica escravo, né, desses pensamentos errados que são gerados em nós, e a gente começa a viver ansioso para querer resolver, que alguma coisa aconteça, para que aquilo seja resolvido, e aquela situação, e aquilo vira aquela bola de neve, bola de neve, bola de neve, e o problema maior, porque viver assim já é muito ruim. Mas sabe o que é pior do que ter relacionamentos desse tipo, complexos e complicados? Pior é quando a gente projeta esses relacionamentos no nosso relacionamento com Deus. E é por isso que eu quis chamar a sua atenção para o relacionamento com o Pai. Porque às vezes, e não poucas vezes, a gente olha para o nosso Pai biológico, para o nosso Pai de criação, aquele que nos criou aqui na Terra, e vemos as dificuldades que nós temos com Ele, e vão haver dificuldades, relacionamentos humanos possuem, sim, sempre necessidade de melhoria, como eu comentei do meu relacionamento com minha esposa, e hoje ainda preciso crescer continuamente, porque é o tempo todo crescendo, né? Assim se espera, mas a gente projeta relacionamentos complicados, muitas vezes, com o nosso relacionamento com Deus. E isso é um problema muito mais sério, muito mais grave, porque isso afeta a nossa vida de uma maneira pior. E afeta a nossa vida também de volta nos relacionamentos. É uma cadeia, é um ciclo. E Deus quer se relacionar conosco de uma maneira simples, porque Deus é simples. Ele busca se relacionar comigo e com você da maneira que inclui todas as características que a gente falou do relacionamento simples. Porque Ele é nosso Pai. E o Pai sempre vem atrás de nós. É triste a gente pensar dessa forma. É triste a gente pensar que a gente às vezes não quer e o Pai está atrás da gente. O Pai quer nos proteger, o Pai nos procura, o Pai quer cuidar de nós. Aliás, pode ser assim no seu relacionamento com seu filho, talvez seu filho não queira se relacionar com você e você quer muito se relacionar com ele, não é? O nosso Pai Celeste, Ele quer se relacionar comigo e com você. E Ele quer tanto
que quando nós, diz as Escrituras, que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Aliás, quando Jesus veio ao mundo e morreu por mim e por você, o que nós tínhamos feito por Ele? Nada. Qual era o amor que você e eu tínhamos demonstrado por Ele? Nenhum, pelo contrário, Ele foi crucificado pelos seus. Os judeus para os quais Cristo veio, o crucificaram. E ainda assim, Ele os ama e os amou e continua os amando, assim como continua nos amando, porque Ele é nosso Pai. E a gente fica nesse negócio chamado religiosidade, ou palavrinha que traz complicação para a vida da gente. Religiosidade. Pessoal, religiosidade é cobrança, religiosidade é o jeito certo de fazer o certo. Religiosidade, um exemplo para a gente fechar, religiosidade é o filho pródigo. Você conhece essa parábola do filho pródigo? Chegou para o pai, pediu a herança dele, falou: pai, estou vazando aqui, isso aqui para mim já deu, não serve para mim, deixa eu viver minha vida, daqui ó, meu dinheiro. Primeiro absurdo, o pai dele estava vivo, a herança não se dá quando está vivo. Foi, gastou, torrou o dinheiro com pecado, com imundícia, com sujeira. Tudo aquilo que o pai condenava, ele fez com o dinheiro que o pai dele entregou, com a herança que o pai dele deu para ele. Quando ele viu que não estava nada bem pro lado dele, aí ele começou a pensar no relacionamento com o pai dele. Nossa, meu pai trata os funcionários dele muito melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Eu estou comendo comida com os porcos e meu pai está tratando os funcionários dele muito melhor do que eu. Então o que eu vou fazer? Eu preciso voltar. Eu vou pedir para o meu pai me tratar como um dos seus funcionários. Eu perco o status de filho e quero ser um servo, um escravo dele. Quando fala trabalhadores, na Bíblia também fala servos, escravos, que eram mais bem tratados que o filho que estava lá na lama. Eu vou querer ser tratado como um escravo então, e está tudo bem. Porque meu pai é mais generoso que esse cara que me contratou. E esse cara volta, esse filho pródigo volta. E como que o pai o recebe? O recebe com honras, com a túnica, com um anel no dedo, com um banquete para celebrar o retorno do filho que havia sido perdido. Gente, isso é Deus e nós. Porque Deus quer um relacionamento comigo e com você que está acima do medo. Está acima da desconfiança, está acima das expectativas, está acima de tudo que você e eu podemos oferecer a Ele e está acima de tudo aquilo que você e eu podemos esperar dele. Só que a gente é religioso, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer o ritual não sei o que, a gente quer fazer, não dá. Vamos voltar lá no Jardim do Éden, como é que funcionava? Como é que funcionava? Deus encontrava-se com Adão e Eva no jardim para conversar, bater papo. Como é que foi seu dia, Adão? E aí, cara? Deu nome para muito bicho aí? Rapaz, como é que tá os negócios aí? Tô vendo aí que você fez isso. Que massa! Deus se empolgando ali com Adão e com Eva, conversando com amigos, com filhos. Mas sabe o que aconteceu depois do pecado? Deus foi procurar Adão e Eva e onde que eles estavam? Escondidos. Escondidos por quê? Deus perguntou: o que vocês estão escondidos? A gente ficou com medo porque a gente está nu. Medo? Como assim vocês estão com medo? Isso não faz sentido. Sabe, gente, vocês já pararam para pensar que todos esses problemas, medo, desconfiança, expectativas exacerbadas, esses conflitos, a falta do perdão, já parou para pensar que isso tudo é consequência do pecado? E pegando medo como exemplo, onde estava tudo bem até que pecou, ficou com medo. O pecado é o problema na vida do homem. Mas sabe, gente, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos novamente esse relacionamento, sem medo, sem mácula, relacionamento transparente, onde você e eu, além de podermos, que isso é uma coisa que você e eu não temos noção, além de nós podermos conversar com Deus diretamente,
Só para você saber, antes da vinda de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, Deus falava com poucos, e poucos falavam com Deus. A maioria era para ir lá no... Vou dar um exemplo, não, ir no pastor, ir no profeta, ir no não sei quem, que é o homem de Deus, a mulher de Deus, para ele falar com Deus. Tem muita gente que faz assim hoje ainda, né? Não precisa mais. E hoje, você e eu temos livre acesso ao Senhor. Isso é maravilhoso. E a gente, às vezes, não para pensar. E para a gente encerrar a nossa reflexão, eu queria falar um pouquinho sobre esse relacionamento com Deus, entendendo que Ele é nosso Pai. Muito mais do que um Senhor, do que o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o... Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Mas Ele é Pai. E é esse Deus Pai que eu quero trazer para a gente dar uma pequena reflexão. Deus como Pai, precisamos conhecê-lo, né? A Deus como Pai, porque senão vira aquele lance da religiosidade, né? Aquele lance do Senhor, do provedor, do Deus que faz todas as coisas e tal. E Ele é tudo isso, como eu disse. Inclusive, entendendo um pouco mais sobre Deus como Pai, sabemos que Ele é provedor, que eu falei, mas não só provedor. Mas está lá em Mateus 6, 25 a 27. Mateus 6, 25 a 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, vamos mudar aqui um pouquinho, por mais que você fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então Deus é provedor. Deus, Ele cuida de você e de mim. Deus também está cuidando de nós, né? Que eu acabei de falar. Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum desses pardais cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais, porque Deus está cuidando de nós. A palavra também diz que Jesus, Ele está como uma galinha, né? Deus está como uma galinha com as asas abertas, esperando que os pintinhos vão para debaixo das asas para serem protegidos, para receberem cuidado. Deus é o Pai que deixa as 99 ovelhas em segurança para buscar a ovelha perdida, que não está em segurança, que está correndo o risco de morrer. Esse é o nosso Pai. Deus é um Pai que ama abençoar, que ama dar o que você e eu desejamos. Vamos lá para Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que Ele pedirem. Aí talvez você está pensando assim, não é assim não, que eu já pedi um monte de coisa para Deus e Ele não me deu. Então tudo bem. Se você tem filho, pensa nele. Se você não tem, imagine que tenha. Se seu filho te pedir uma coisa que vai matá-lo, você dá? Você entrega? Se seu filho te pedir algo que vai ser extremamente danoso para a vida dele, você vai fazer? Você vai entregar? Por que não? Porque você o ama? Não é isso? E a palavra de Deus dá uma resposta também para esses pedidos não aceitos que nós muitas vezes fazemos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastar nos seus próprios prazeres. E abre um parênteses aí, para te afastar de Deus, para te afastar do seu Pai, para te afastar do caminho da verdade e da vida. Então, Deus chama demais para fazer isso com você. Você e eu precisamos olhar para o nosso Pai sabendo que Ele quer o melhor para nós. Aliás, não é assim que você gostaria que seu filho soubesse e fizesse e entendesse que quando você fala não, quando você fala não faça isso, quando você fala não vá naquele lugar, você gostaria que ele entendesse que aquilo ali é para o bem dele, porque ele o ama, porque ele te ama, né? Porque você o ama. Mas é assim. Nosso relacionamento com o Pai é de um Pai que nos ama, que cuida de nós. Jesus, ele falava de Deus, né, como Abba, que é papaizinho, né? É uma forma carinhosa de chamar o Pai no hebraico. E a gente perde um pouco dessa simplicidade do relacionamento com o nosso Pai. Porque a gente já está acostumado com relacionamentos complicados, né? Meu relacionamento com meu pai não foi bom, meu relacionamento com minha mãe foi horrível, meu relacionamento com meu filho está horrível, meu cônjuge, e ai meu Deus, relacionamentos ruins. Gente, eu entendo que realmente existe interferência sim nas nossas atitudes em relação àquilo que vivemos, mas saiba que você e eu podemos, se já não nascemos de novo, podemos ser libertos dessa vida. Podemos ser libertos dessa vida maldita. Porque Cristo veio, morreu por mim e por você e nos incluiu na sua morte. Para que ele fez isso? Por que ele nos incluiu na morte dele? Podia só ter perdoado nossos pecados? Não, ele nos incluiu na morte dele para que nós com ele ressuscitássemos. E a partir da ressurreição ou do novo nascimento, porque ressuscitar é isso, né? É você nascer novamente, é você ter uma nova vida. Essa nova vida é livre, porque o salário do pecado já foi pago. A morte já aconteceu. Por isso que nós morremos com Cristo e com Ele fomos ressuscitados. Para que a vida que nós vivamos hoje seja diferente, seja simples, seja baseada na vontade de Deus. E você acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Está na Bíblia. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você crê nessa palavra? É verdade naquilo que você, da forma que você vive? Enfim, Deus tem um relacionamento diferente para nós. E a pergunta que eu deixo para a gente refletir: como que tem sido seu relacionamento com Deus? De pai, de senhor, distante, né? Somente de provedor, uma das características do pai? Ou aquele que você faz e acontece e aí ele te abençoa, você entrega e faz sua parte, ele faz a dele? O relacionamento com Deus deveria ser mais que isso. E se não for o caso para você, que você reflita, peça perdão a Deus. Peça perdão por não ter com Ele o relacionamento que Ele quer ter com você. E por fim, eu queria deixar uma afirmação para você. Deus, neste momento, Ele está te chamando para ter um relacionamento simples com Ele. Vou repetir. Deus, neste momento, agora, está te chamando e me chamando para termos um relacionamento simples com Ele. Isso significa que talvez você e eu já tenhamos um relacionamento com Ele, mas não é simples, né? Não, eu já me relaciono com Deus, oro todo dia, eu leio a Bíblia. Legal. É simples ou é complicado o seu relacionamento com Ele? Ele está te chamando para ter um relacionamento simples. E você e eu podemos e devemos responder a esse chamado. Amém, querido?